Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. E hoje com o privilégio de voltar a entrevistar o ex-ministro Aldo Rebelo, uma liderança nacional que conhece a Amazônia e o Brasil como poucas pessoas. E nos últimos anos tem se dedicado com muito afinco a viajar o Brasil, compreender os seus desafios, em particular na Amazônia brasileira, e participar de forma muito direta e original sobre o debate sobre o futuro da região. E, a partir daí, também, o futuro do próprio país. Ministro, é um prazer tê-lo comigo aqui mais uma vez. Muito obrigado, professor Daniel Vargas. É uma alegria voltar a encontrá-lo para uma troca de ideias sobre um tema tão relevante, tão importante, tão atual e tão decisivo para o Brasil, que é o destino e o futuro da Amazônia brasileira. Que representa, não é, ministro, como o senhor conhece muito melhor do que eu, a 60% do território brasileiro. São 9 estados com 30 milhões de pessoas na grande área da Amazônia Legal, que ao mesmo tempo combinam uma imensa riqueza de recursos naturais, minerais, de biodiversidade, de culturas, de uma história riquíssima, mas ao mesmo tempo uma das regiões mais sofridas e marginalizadas do país. No último ano, ministro, nós assistimos durante os preparativos e a própria realização da COP30 uma espécie de catarse, eu diria, tanto no debate brasileiro como internacional. Pela primeira vez, a Amazônia era não só o palco, mas o local em que o mundo debateria os seus problemas no território brasileiro, dentro da região amazônica. Agora, ministro, a COP30 mudou a Amazônia e o Brasil? Ou quais são os resultados, na sua avaliação, desse evento? Professor, infelizmente, a COP30 pode ser apontada como um dos grandes fiascos da diplomacia do nosso país, que é uma diplomacia vitoriosa, uma diplomacia respeitada, uma diplomacia que é observada pelo mundo com admiração e muitas vezes com temor pelos feitos da nossa história diplomática. Mas, infelizmente, no caso da COP30, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de Belém, realizada em novembro do ano passado, nós fomos um fiasco, nós fomos um fracasso. Mas como é que você aponta o fracasso? Em primeiro lugar, o fracasso se dá pela ausência dos grandes protagonistas da geopolítica do mundo. O presidente dos Estados Unidos não veio e nem mandou um representante. Nem o porteiro da Casa Branca foi enviado como representante dos Estados Unidos, que é o país mais importante, mais influente do mundo, simplesmente desconheceu a Conferência de Belém. A China também mandou um representante de segundo escalão. Não veio o presidente, não veio o primeiro-ministro, e veio aqui, o presidente Lula chamaria de o sub do sub, que é o segundo do segundo, foi o que veio para Belém. A Rússia também não mandou representante. A Índia não mandou o primeiro-ministro, e também desconheceu essa agenda. Mesmo aqui no Mercosul, não veio o presidente da Argentina, não veio o presidente do Uruguai, não veio o presidente do Paraguai. Ou seja, foi uma conferência diplomaticamente esvaziada. E esse esvaziamento caiu nos ombros do Brasil, embora o Brasil não merecesse, porque não foi desprestígio do Brasil. Na verdade, foi desprestígio da agenda. O mundo que decide, o mundo que é protagonista, não está preocupado com essa agenda do clima, está preocupado com a agenda da segurança alimentar, está preocupado com a agenda da energia, está preocupado com a agenda dos minerais críticos, das terras raras. O mundo está atrás de petróleo, de gás, de carvão, de terras raras, de segurança alimentar, de energia. É isso que o mundo que decide está em busca. E o Brasil aceitou essa agenda ornamental, que foi uma agenda das ONGs, dos interesses internacionais que querem congelar o desenvolvimento do Brasil,
e querem congelar principalmente o desenvolvimento da Amazônia. Foi uma espécie de Woodstock ambientalista. O Woodstock foi aquele festival hippie de Nova York dos anos 68, né, que teve grande repercussão, mas era um festival de rock. Aqui foi o rock ambientalista, sem qualquer repercussão na agenda decisiva do planeta. Ministro, quando o senhor fala sobre esses ativos, esses recursos valiosos que a Amazônia possui, que poderia e deveria utilizar para o seu desenvolvimento e para o próprio desenvolvimento do Brasil, a gente imediatamente se lembra dos recursos naturais da região, a começar por minérios espalhados pelo território, mas muitas vezes ainda pouco compreendidos. Mas também a gente se lembra de minerais críticos, que estão na base agora da tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a China para a produção de materiais em setores estratégicos da indústria avançada. E também poderíamos falar do ouro, do diamante, entre inúmeros outros recursos, sem falar nas fontes de energia a partir da própria rede hidrográfica da região, que no passado, inclusive, foi utilizada para a construção de grandes redes hidrelétricas. Tudo isso me parecia que estava no centro da atenção das lideranças brasileiras na década de 50, de 60, de 70. Juscelino Kubitschek debatia, já naquela época, a construção de um sucedâneo a uma economia muito frágil da região baseada no extrativismo. O governo militar se apropriou desse discurso e criou as bases de um regime industrial, econômico, com grandes polos de desenvolvimento, que permitiram o desenvolvimento mineral, agrário. Hoje, a agricultura brasileira, em boa parte, é herdeira daquele investimento, assim como é a região de Manaus, entre outras. Chegamos ao ano de 2025, ministro, e parece que essa agenda ornamental não apenas quer negar os avanços daquele projeto nacional do passado, como, ao mesmo tempo, não coloca nada no lugar. Qual é o caminho para a Amazônia no futuro, ministro? Professor, o problema do Brasil não é econômico. As soluções para o desafio econômico o Brasil tem em grande escala. O Brasil tem a mais promissora fronteira da agropecuária e da agroindústria do mundo. Não só em áreas ainda disponíveis para essa atividade, mas principalmente com o uso intensivo de tecnologia para elevar a produção na mesma área ocupada. Então, o Brasil tem a solução para a segurança alimentar, que é um dos grandes desafios com o qual o mundo se depara. Nós temos a solução para o desafio dos minérios, inclusive dos minérios críticos, porque não é só o minério crítico, a terra rara que nós temos na Amazônia, nós temos o ouro da calha do Rio Madeira, que é o maior depósito de ouro do mundo é a calha do Rio Madeira, todo mundo sabe disso, principalmente os garimpeiros que atuam na Amazônia. Você tem o diamante da reserva Roosevelt, lá do Espigão do Oeste, em Rondônia, uma das maiores minas do mundo. Você tem o potássio de Altazes, uma das maiores minas do mundo. Você tem a Reserva Nacional de Cobre e minérios associados, a chamada Renca, na divisa do Amapá com o Pará. São 43 mil quilômetros quadrados essa reserva. É uma reserva maior do que a Bélgica, maior do que a Holanda, maior do que o estado de Alagoas e Sergipe, ou seja, maior do que o Rio de Janeiro. Você tem essa reserva lá, tem cobre, tem fosfato, tem tungstênio, você tem uma outra Carajás, maior do que a Carajás velha e antiga, lá no Pará. Ou seja, você tem a tabela periódica inteira de minérios, de agentes químicos, de figuras da mineração na Amazônia. Portanto, você tem essa reserva. E você tem a reserva de energia. Petróleo você tem da margem equatorial do litoral do Amapá e do Pará até a fronteira com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela. Em qualquer lugar tem petróleo e gás na Amazônia. Tudo isso imobilizado. Portanto, voltando à questão inicial, o problema do Brasil não é econômico, o problema do Brasil é institucional, o problema do Brasil é regulatório, o problema do Brasil
é um conjunto de normas que proíbem, que bloqueiam o desenvolvimento do país. Principalmente o licenciamento ambiental, por exemplo, que aqui é proibitivo. Nos Estados Unidos, o licenciamento é feito para a obra ser realizada. O licenciamento aqui é feito para a obra ser proibida, ser bloqueada. Então, você tem que enfrentar essa situação, você tem que remover esses obstáculos, tanto os constitucionais como os infraconstitucionais. Você aqui depende de uma teia de corporações para obter o licenciamento, porque você tem o Ministério Público, você tem o IBAMA, você tem a FUNAI, você tem os órgãos, a instância de primeiro grau do Judiciário, você tem o Tribunal de Contas, qualquer um pode proibir qualquer obra durante décadas. Então, isso termina inviabilizando o país. Então, nós temos que remover esses obstáculos, porque aí o Brasil, se tiver segurança jurídica, segurança institucional, o Brasil será o principal destino de investimentos do mundo em áreas críticas para o mundo, que são essas às quais eu me referi: segurança alimentar, produção agropecuária e agroindústria, segurança energética e segurança mineral. Ministro, o senhor faz um comentário que me faz pensar que boa parte dos problemas que travam o avanço da Amazônia para superar a sua miséria, para gerar renda e riqueza para a sua população, são, de certo modo, fruto de um conjunto mais abrangente de problemas brasileiros. Como se a Amazônia fosse uma vítima preferencial de um arremedo de instituições e de regras que impedem o país e também a região de crescer. Por que existem essas travas, ministro? Quem está dominando esse processo para constranger e evitar que a Amazônia e o Brasil prosperem? E como a gente pode superar esse problema num ano eleitoral, como vai ser este de 2026? O que trava são interesses alheios aos interesses da população brasileira, que está condenada a viver de Bolsa Família, a não ver o país se desenvolver para gerar empregos de qualidade, empregos de alta tecnologia. Porque de onde vem o emprego de alta tecnologia? O emprego de alta qualidade vem do desenvolvimento. Como é que você pode empregar engenheiros, técnicos, nas várias atividades do país se o país está parado? Se o país é apenas um exportador primário, ou seja, exporta grãos, exporta proteína, exporta minério de ferro, exporta petróleo, porque o país está imobilizado. Ou seja, o problema do Brasil não é falta de capital. O capital está disponível para vir para o Brasil. O problema do Brasil não é falta de tecnologia. O Brasil pode dispor de tecnologia. O problema do Brasil não é bloqueio internacional legal, jurídico. Tem competição internacional, claro que tem. Tem setores da economia internacional que não têm interesse no desenvolvimento do Brasil. Mas isso não se transformou em norma. As normas que bloqueiam são normas internas. Claro que muitas delas atendendo interesses internacionais. Usando como argumento que a natureza, que o planeta não suporta mais o desenvolvimento, eles congelaram o poder econômico mundial e dividiram os países em dois grupos: consumidores de matérias-primas e de recursos naturais, os desenvolvidos, cujo desenvolvimento não ameaçava o meio ambiente, e os fornecedores de recursos naturais e matérias-primas, cujo desenvolvimento deveria ser bloqueado, porque esse sim ameaçaria o meio ambiente. O Brasil caiu no grupo daqueles cujo desenvolvimento ameaçaria o meio ambiente. Então, o nosso destino seria fornecer recursos naturais e matérias-primas para os desenvolvidos. Esse é o status atual do mundo. É contra esse status que o Brasil deve se rebelar, deve mover todas as suas forças para usar os seus recursos em favor do desenvolvimento próprio, do desenvolvimento nacional. Vamos falar sobre o desdobramento desse diagnóstico que o senhor coloca muito bem, ministro. A combinação de congelamentos, cujo objetivo, em última análise, é manter o status quo do poder e da economia do planeta, mas que, na prática, segrega boa parte do mundo mais pobre em desenvolvimento, impede que avance
para atingir níveis de vida, de sofisticação, de independência que países ricos já possuem. Mas antes disso, ministro, vamos a um breve intervalo e a gente já volta no segundo bloco, mais curto, do É Tempo de Amazônia, com Aldo Rebelo. Voltamos no É Tempo de Amazônia, conversando com Aldo Rebelo. No primeiro bloco, ministro, terminamos o diálogo falando sobre um diagnóstico, uma combinação de discursos e políticas globais no âmbito militar e também ambiental, cujo intuito, em última análise, é ela paralisar ou congelar o poder militar de um lado e o poder econômico do outro. Uma espécie de estabelecimento de um teto para o planeta. A partir daqui, os poderes estão distribuídos, cada um que se contente com a sua fatia do bolo. Na verdade, a gente sabe que esse script, ou esse roteiro, que de certo modo prevaleceu ao longo do último meio século, agora também começa a ser desafiado, ou talvez questionado, por lideranças geopolíticas e iniciativas globais que, de certo modo, parecem remexer nesse tabuleiro ou nesse quebra-cabeça. De um lado, Donald Trump parece não se contentar com a velha ordem mundial. A China, por sua vez, está trilhando um caminho diferente. A Europa perdida no meio do caminho, tentando escolher para que rumo ir. O que tudo isso significa para o Brasil hoje, ministro? Como que essa geopolítica global pode modificar esse quebra-cabeças, abrir oportunidades ou desafios para nós? Isso vai, naturalmente, depender da orientação que o Brasil adotar em relação a essa disputa geopolítica entre China e Estados Unidos, principalmente, mas que tem, de certa forma, um protagonismo também da Rússia, da Europa. A verdade é que o Brasil é muito grande para se transformar num apêndice ou num protetorado diplomático ou geopolítico da China ou dos Estados Unidos. O Brasil pode navegar nessas águas revoltas com algum nível de independência e de soberania. Por quê? Porque é um país continental, com uma grande população, com recursos naturais necessários para o mundo inteiro. Os Estados Unidos, por exemplo, podem não depender da segurança alimentar do Brasil, porque é um grande produtor agrícola. Já a China depende muito do Brasil. Mas, em compensação, os Estados Unidos não dispõem de reservas de minerais críticos, minerais estratégicos, terras raras. As reservas são muito pequenas, muito menor do que 10% do que o Brasil tem. O Brasil tem a maior reserva do mundo. Dizem que é a China, mas não é a China. A maior reserva de terras raras é do Brasil, mas muito superior à China. A diferença é que a China já acumulou e conheceu as suas reservas. O Brasil desconhece ainda. Em terceiro lugar, o Brasil dispõe de reservas de energia, petróleo, gás, energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica. Qualquer forma de energia o Brasil tem em grande disponibilidade. O Brasil, portanto, está situado para enfrentar os desafios do mundo com um grau de liberdade muito elevado. O Brasil não tem problema de tecnologia, porque o Brasil pode adquirir ou já dispõe de tecnologia. O que o Brasil precisa é de cooperação. E cooperação com quem? Com os Estados Unidos, com a China, com a Europa. Com quem quiser cooperar, o Brasil pode explorar os seus minérios, o Brasil pode processar esses minérios, o Brasil pode exportar esses minérios, o Brasil pode fazer da Amazônia a fonte de energia e dobrar, porque isso já está previsto pela Eletrobras, dobrar a geração de energia hidrelétrica na Amazônia. Ou seja, o Brasil está muito bem situado. O que o Brasil precisa é remover os obstáculos institucionais, porque economicamente o Brasil está preparado para crescer a taxas sustentáveis de 4% a 6% ao ano. E se o Brasil crescer de 4% a 6% ao ano, em 4 anos, você já tem uma solução aproximada da relação entre a dívida externa, interna e o PIB. A relação dívida interna-PIB começa a declinar, a taxa de juros começa a cair e o país pode conhecer um ciclo longo de desenvolvimento.
quando o senhor menciona, ministro, esses gargalos institucionais que travam as oportunidades do Brasil converter a sua riqueza natural em renda e produto econômico, nomeadamente, quais seriam esses gargalos fundamentais? Em primeiro lugar, o Supremo Tribunal Federal. Nós temos o exemplo. Há 5 anos, a Ferrogrão está parada por decisão de um ministro que provavelmente nem saiba no mapa onde fica a Ferrogrão, que é o ministro de São Paulo, que pouco conhece o Brasil. Mas está lá, parada a Ferrogrão, enquanto em 15 anos os chineses constroem 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Por favor, você tem o exemplo do marco temporal, também decisão do Supremo, de revogar uma interpretação consolidada da Constituição, segundo a qual os indígenas teriam direito a terras efetivamente ocupadas na data da promulgação da Constituição, outubro de 1988. O Supremo revogou. Então, a principal fonte de insegurança jurídica é o Supremo. Isso tem que ser enfrentado. O país torna-se ingovernável com esse protagonismo do Supremo. Em segundo lugar, você tem que ter uma autoridade única de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental no Brasil é uma coxa de normas para impedir ou dificultar o licenciamento. Você tem que centralizar numa autoridade única. Os recursos contra o licenciamento têm que ser posteriores e não anteriores. Você não pode parar a obra por conta de uma disputa judicial. Isso não existe no mundo. Você tem que fazer a obra e depois examinar os percalços, as demandas, as objeções jurídicas, mas aqui no Brasil não. Primeiro você para. Ou seja, a norma é feita para não licenciar, que é diferente do resto do mundo. Aqui no Brasil, você tem a norma que diz não pode ser feito. Nos Estados Unidos, você tem a norma que diz pode ser feito dessa maneira. Então, o que você precisa é remover esses obstáculos, tirar da FUNAI a atribuição de demarcar terra indígena. Ela vai ter uma atribuição de fazer o parecer, mas a decisão deve ficar no órgão executivo, ou do Congresso, ou no órgão executivo que tem uma posição definitiva. A mesma forma de unidades de conservação não pode ficar na mão do IBAMA, fazer unidade de conservação de forma arbitrária, muitas vezes criminosa. Você tem que ter uma outra autoridade para decidir sobre isso. O IBAMA vai fazer o parecer, mas a decisão não pode ficar na mão de quem mostrou-se completamente irresponsável para tomar essas decisões. Ministro, eu sou de uma geração que aprendia nos livros da escola que a região mais pobre, mais problemática, por assim dizer, do Brasil era o Nordeste. Em parte por isso, toda essa história de olhar para o desenvolvimento regional tomando como eixo central de atenção a realidade do Nordeste. Do Nordeste vieram grandes lideranças nacionais que conviveram com essa realidade de obstáculos, de desafios, venceram na vida, alguns lideram o país. O senhor talvez seja um desses exemplos. Mas hoje, ministro, é curioso que quando nós olhamos os dados econômicos, sociais, inclusive de segurança pública, o Nordeste não é mais a região, entre aspas, com os piores indicadores nacionais, é a Amazônia. E essa mudança aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Os livros escolares brasileiros estão sendo atualizados. Mas a minha preocupação não é decidir quem é o mais pobre, onde está a maior dificuldade. A minha preocupação é que, neste instante, a gente também observa na Amazônia o avanço de um problema que há pouco tempo parecia inimaginável para nós. De boa parte do território estar sob o domínio e influência crescente de grupos organizados, militares, paramilitares, narcotráficos, que agora começam a ameaçar nossa própria soberania. Onde isso vai parar, ministro? Daniel, você falou muito bem. O Nordeste provavelmente seja, de todas as civilizações brasileiras, a gaúcha, a mineira, a paulista, seja a civilização mais fecunda culturalmente, economicamente, e sustentou o Brasil durante séculos com a indústria do açúcar, sustentou o império, ofereceu os quadros políticos para o primeiro e o segundo império, os chefes de gabinete, os ministros, deu a música, deu a literatura do Zé de Alencar, do Graciliano Ramos, do Zé Lins do Rego, os poetas. Então é uma civilização fecunda que entrou em declínio econômico, sofreu muito, mas hoje, de fato, a Amazônia
é quem supera o Nordeste em indicadores sociais negativos, as maiores taxas de analfabetismo, de doenças infecciosas, de mortalidade infantil, os piores indicadores de saneamento básico, de água tratada por domicílio, de luz elétrica por domicílio, tudo isso está na Amazônia. Agora, o paradoxo é que é a pobreza em cima da região mais rica do país, do subsolo mais rico, o que é um paradoxo. E essa pobreza é imposta. Essa pobreza é a imposição de interesses que não tem nada a ver com os interesses do Brasil. A Amazônia precisa usufruir das suas riquezas com responsabilidade ambiental, com responsabilidade social. Ô, Daniel, o que é que faz a riqueza da Noruega? É o petróleo. O fundo soberano da Noruega é petróleo. O que é que foi a prosperidade da Austrália? Foi energia e minério. Do Canadá, energia e minério, fundamentalmente minério depois da Segunda Guerra, inclusive mineração em áreas indígenas. Nos Estados Unidos, foi a marcha para o oeste. O que foi a marcha para o oeste? Foi uma marcha de garimpeiros para a Califórnia, de agricultores para ocupar aquelas terras a oeste do rio Mississippi, depois da Guerra da Secessão. E o Brasil está paralisado. Nós conseguimos chegar até o Cerrado, até o Centro-Oeste, mas para a Amazônia nós fomos bloqueados. Então nós precisamos superar esses bloqueios, fazer com que a Amazônia seja incorporada economicamente, em primeiro lugar, demograficamente ao Brasil, porque há um vazio demográfico, principalmente na Amazônia Ocidental. Nós precisamos incorporar economicamente a infraestrutura. A Amazônia precisa de rodovias, de ferrovias, de hidrovias, tudo isso bloqueado. O Euclides da Cunha propôs uma ferrovia no Acre no início do século passado, há 120 anos, mais de 120 anos. Nunca foi construída essa ferrovia. Não há um metro de ferrovia no Acre. Não há uma rodovia duplicada. A cidade de São Paulo tem mais vias asfaltadas do que a Amazônia inteira. Brasília tem mais vias asfaltadas do que a Amazônia inteira. Qualquer capital do Brasil, com exceção lá daquelas cidades da Amazônia. Isso tudo precisa ser enfrentado. Isso é uma coisa inaceitável. Ministro, conversa boa passa rápido. Nós chegamos ao fim do nosso É Tempo de Amazônia de hoje. Mas eu queria agradecer imensamente a gentileza da participação do senhor e desejo que seu espírito nacionalista, a riqueza das suas ideias, estimule, contagie o Brasil e nos ajude a nos empurrar na direção certa. Muito obrigado ao senhor e nós nos encontramos em breve por aqui. Muito obrigado, professor, e até breve. Chegamos ao fim do É Tempo de Amazônia. Hoje tive o privilégio de conversar com o ministro Aldo Rebelo, que também é colunista do canal AgroMais, compartilhou conosco um pouco da sua experiência e da sua visão sobre a Amazônia, o Brasil e os desafios que o mundo coloca para nós. Em breve, mais um convidado especial aqui no É Tempo de Amazônia.